Hebreus, não é Lucas? Hebreus. Não, todas as vezes. Ela que está surda. Já que o exame dos cólicos dão negativo, faz o de audição agora. Hebreus. Que seu primo não veio, eu tenho que fazer para ele. Então ele diz, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós começamos no domingo passado a tratar sobre esse tema da fé. E aí hoje a gente vai continuar esse nosso papo. No domingo passado, nós falamos sobre uma fé que tem a ver muito mais com a visceralidade das nossas questões do que capricho. Foi isso que a gente pontuou. Era aquele Deus ausente, entre aspas, que a gente tratou no domingo passado, um Deus que aparentemente não se move, está em silêncio, que aparentemente não está operando alguma coisa em meu favor, mas que no final das contas, quando a minha necessidade latente, visceral, vai de encontro a esse Deus ausente, que não está ausente, que a gente já até tratou isso no domingo passado, quando essa necessidade muito latente, muito genuína, vai de encontro a esse silêncio, se dá uma fé que não lida com caprichos, e uma fé que Deus não resiste. Resumidamente, no ano passado foi isso que a gente tratou. Deus não resiste a algumas questões, alguns pontos, e de uma fé que se demonstra tão visceral. E aí hoje, eu queria que a gente desse talvez um passo atrás. Alex, eu não vi. Sim. Como Deus não resiste? É que no domingo passado a gente falou daquela mulher que grita sobre a sua filha endemoniada em casa, e que Jesus fala, olha, eu não vim senão para os filhos da casa de Israel, aquela situação. Então, quer dizer, aparentemente há um silêncio de Deus. Quando Jesus responde assim para a mulher, é como se Jesus estivesse falando, olha, eu não vim para você. Tipo assim, a minha agenda não te contempla. A minha agenda não está aqui, eu não estou aqui para te responder. Na minha agenda não consta isso, né? Eu estou brincando aqui. Aí a mulher insiste, porque a mulher tem uma filha endemoniada em casa e a mulher começa a clamar, e a mulher então lança aquela, olha, até da migalha que cai na mesa dos senhores, né? Os filhos, os cachorrinhos podem comer. Quando Jesus vê essa fé, Deus não resiste. É quando Deus olha uma fé que diz, eu ia falar Deus, fala meu Deus. Deus fala, o que Jesus responde? Pode ir que a tua filha está curada. E aí nós até tratamos alguns tipos de fé que Deus não resiste. E aí nós falamos do centurião romano, que é mais ou menos a mesma fé, que é uma fé não adestrada. É uma fé
fé que não tem teologia, que não tem escola dominical, que não tem isso. Nada, é uma fé que fala, não, você vai. E aí nós brincamos como se a mulher falasse para Jesus, não está na sua agenda? Ufa, se vira, eu estou com uma filha lá e você vai me responder. Então Deus é incapaz de resistir uma fé tão genuína e visceral, né? E aí nós conflitamos ou separamos esse tipo de fé que lida com essa necessidade de capricho, que 90% da nossa oração, às vezes lidam com esses caprichos, né? Tipo, eu declaro um carro novo, sei lá, eu estou dando um exemplo aqui, mas é mais ou menos nesse sentido que era Deus, não existe. Mas hoje eu queria que a gente desse esse passo atrás para a gente começar a primeiro olhar o que nós temos no lugar de fé. O que é fé para nós? E aí eu sei que nós temos várias escolas aqui, presbiteriana, Sara, Batista, Assembleia, de tudo. Mas tem um senso comum de fé, para nós que fomos educados religiosamente falando. O que é fé? No popular, baseado aqui em Hebreus 11, há uma tentativa de resposta. Paulo está apresentando uma proposta de resposta, que nós vamos descobrindo se ela é suficiente. No primeiro versículo, ele dá uma definição que todo mundo usa. O que é fé? Fé e certeza, convicção das coisas que se espera, certeza de coisas que se não vê. E que se não vê. Tá, isso aqui basta. O que é fé para nós? Não tem pecado. O sinônimo de fé para mim Só uma fé, é confiança. Ela simboliza confiança. Acho que está na essência, né? Não é aquela questão de que a fé é aquilo que eu não estou vendo, mas eu olho pelo olho da fé, o meu carro zero, né? Igual os pastores pregam, né? Então você tem que olhar já a tua bênção. Eles usam a fé como esse mecanismo mágico, há um pensamento mágico. E a fé eu já vejo ao contrário, é totalmente sem a gente mover a mão de Deus, é só confiar. Igual aquela mulher confiou, que mesmo Jesus poderia expulsar aquele demônio. Foi pela confiança em Jesus. Mas não porque ela ia mexer na mão de Jesus para ir lá, né? Como se ela determinasse que Jesus fosse fazer. Então eu acho que é confiança. Então é essa linha que eu creio, né? Assim, que eu percebo. A certeza de que sou cuidado. A certeza de que sou cuidado. Confiança. Fé absoluta. É o que é um Deus absoluto. Deus já sabe. É o princípio de primário. Deus absoluto, então uma fé absoluta. Um Deus que é. Um Deus que é. Confiança. Certeza de que Ele está ali para ajudar. A presença desse Deus. O que mais? Quando a Rafa nasceu, ela nasceu prematura. E a experiência na hora do nascimento dela era um gelo na minha coluna de morte, sabe? E eu não sabia explicar o que era aquilo, mas aquilo era tão pesado, era tão complicado. E ela nasceu e foi transferida imediatamente para o HU e foi para o respirador, né? E eu sabia que era por causa daquilo. E aí a médica viu aquele desespero todo e me deixou ir dela. Eu estava no hospital, ela estava em outro. E quando eu olhei ela naquela situação, tinha pastores lá, as pessoas, eles falavam para mim assim: você precisa crer. Mas olha, não tinha como crer, né? A sensação de morte era tão intensa. E é engraçado que hoje, na hora do louvor, eu até estava chorando porque eu lembrei muito disso, né? E eu saí dali e eu falei: olha, eu não consigo crer. E eu entrei no carro para voltar para o hospital e eu disse isso para Deus, que eu não conseguia crer, mas que eu ia cantar. E a hora que eu comecei a cantar as músicas que eu me lembrava de cura, Deus me mostrou no meu espírito algo que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha tido uma visão. E Jesus me mostrou ele, né, na UTI. Não dava para ver a cabeça dele, porque ele era muito grande, assim, no teto.
e uma túnica muito grande que envolvia aquele berço, porque imagina um neném com 1,7 kg todo entubado, né? Era a morte em pessoa. E, gente, a hora que eu vi aquilo, foi a maior experiência de fé que eu já tive na minha vida. Porque aquela sensação de morte, ela desapareceu. E a minha mãe estava me esperando no hospital, foi um parto muito difícil, eu estava muito debilitada. E a hora que eu entrei no quarto, ela olhou para mim e falou assim: nossa, como que o seu semblante mudou? Foi só de ver o neném? E eu disse para ela: olha, não foi, eu deitei e consegui dormir, porque foram 7 semanas de uma gestação de grande complexidade, né? E a partir dali, aquela sensação de paz nunca mais desapareceu. No outro dia, quando eu tive alta para ir ver a neném, veio os médicos: olha, ela vai ficar aqui pelo menos uns 2 meses. Eu não os ouvia. Eu não os ouvia. Eu sentava do lado da Rafa e eu cantava para ela, né? Porque eu sabia que Jesus estava ali. No 8º dia, a médica falou: olha, eu não sei te explicar. Ela não precisa do respirador mais. E ela saiu do respirador e no 9º dia nós fomos embora para casa. Que lindo. Né? E assim, eu não sabia se ela ia sobreviver, mas eu sabia que Jesus estava ali e que Ele ia fazer o que Ele tivesse que fazer. Né? E é uma... Você se sentir cuidada por Deus. É isso que a Marisa falou, né? Era assim, eu sabia do cuidado de Deus, do amor de Deus, eu sabia que aquela situação estava nas mãos de Deus. Eu não sabia o desfecho, porque o poder da vida e da morte não é nosso, mas eu sabia que Jesus estava ali. E o nome dela é Rafaela, e Rafaela significa o Deus que sara. E esse é o nome dela desde quando eu me casei. Porque eu disse para Deus que eu queria ter 2 filhos, o Rodrigo e a Rafaela, quando eu fiquei noiva. Né? E é o nome do que ela precisou viver quando ela nasceu. Eu acho que a sua história, ela define exatamente esses conceitos que a gente está apresentando de fé. Quando eu pergunto para vocês, eu nem devo perguntar mais, porque vocês já estão muito treinados. Mas a verdade é que eu queria até o conceito mais usual de fé, que é mais ou menos aquilo que o Alisson falou. Qual que é o conceito de fé no dia a dia da maioria dos religiosos ou daqueles que... Como que as pessoas comumente entendem fé? Né? Energia, Mecanismo de alcançar. mecanismo de alcançar, pensamento positivo, Amuleto que põe um copo em cima do raio. amuleto, aí, isso aí nem se fala, né? Já virou uma boa cumba, como diz o Caio, né? Macumba, boa cumba, já virou uma boa cumba. Até essa experiência eu entendia, porque assim, uma coisa que a gente está falando de Sara aqui, né? Que era muito massificado, que sem fé você não podia agradar a Deus e que você estava distante de Deus, né? E na minha experiência eu não tinha fé. E mesmo assim, é o que você falou, né? Que Deus não resiste à súplica do coração, né? Daquilo que é visceral, daquilo que é genuíno. Então, assim, esse conceito de que sem fé é impossível agradar a Deus não é da forma como ele é colocado, né? Porque, na verdade, no clamor, mesmo que, como eu disse, Deus, eu não tenho fé, né? Deus agiu e cuidou e fez da mesma forma que Deus, mesmo. eu não tenho fé, você já tinha fé. Entendeu? E a fé Porque senão você não ia suplicar a Deus. É que é muito diferente a fé declarada da fé vivenciada, né? A fé vivenciada Tem um versículo que eu gosto muito, está até marcado aqui no meu marcador, que eu achei intrigante, que é um texto sobre milagre e tal, e aí o pai que suplica pelo filho, ele fala assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho genial essa frase, assim, é isso aí, entendeu? Ajuda-me na minha falta de fé. Eu não tenho, mas eu conto com você. Exato. Mas o que mais me chama a atenção na história da Dani é o seguinte, que independente do desfecho, é o que ela falou, aí você está lidando com fé. Quer dizer, não é, como Alisson colocou, uma fé para mover a mão de Deus em meu favor.
apenas. Aí que precisa a gente fazer uma distinção de fé. Quer dizer, a fé lida com Deus está no controle. Ponto. O problema é que hoje a gente lida com fé de uma maneira que o nosso entendimento, os nossos conceitos é a fé para mover a mão de Deus em meu favor, é a fé para alcançar aquilo que eu quero e que Deus... E aí a gente vai fazendo essas construções malucas e que Deus passa a ser obrigado em me responder porque eu estou num movimento de fé para tocar Deus e Deus então me corresponder àquilo que exatamente eu espero, eu, Alex. E não, fé não é isso. E é aí que a gente precisa, para a gente entender, então a gente tem que ir mais atrás. Então, se fé eu vou lidar com confiança, eu vou lidar com saber que Deus está cuidando de mim, então aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. Eu creio que Deus está no controle, por exemplo, dos meus exames médicos? Eu creio que Deus, e aí a gente chega naquele papo da vontade de Deus, que a vontade de Deus de fato é ao meu favor. Porque se nós analisarmos bem, a gente não crê. Na teoria a gente crê, mas de fato não. Por quê? Porque, qual exemplo que eu vou usar? Tem um exemplo mais neutro, mas será que a fé só vai lidar com tudo que eu quero para mim? Né? Assim, Deus é bom quando é bom para mim. Só é bom quando é bom para mim. Aí é fé. E aí como é que se dá isso em relação a esse Deus que deslumbra muito além da minha vida? Como é que há essa conexão? Como é que eu lido, como é que eu faço para ter uma fé num Deus que é Ele que sabe o que é bom para mim, não sou eu, Alex, que sei o que é bom para mim? E aí como é que... Então que fé é essa que agrada a Deus? Será que é a fé que eu declaro? Que eu obrigo Deus a mover a mão dele para mim, em meu favor? Que eu, como nós vamos ver muito aí nas passeatas agora no aniversário da cidade, nos outdoors aqui na cidade, declarações, Campo Grande é do Senhor Jesus, e aqui nós vamos declarar, e óbvio que o desejo do coração é bom, agora eu tenho que alinhar isso com Deus. Deus quer? Será que Deus quer? Sabe? Será que Deus espera isso? Será que essa realmente é a perfeita e boa vontade de Deus para o meu projeto, aquilo que eu estou apresentando? E obviamente, a gente, como eu disse, eu não estou desmerecendo as necessidades genuínas. A questão é que hoje em dia a gente entende fé essa postura em relação a um Deus, como se esse Deus vai ter que responder porque eu entrei numa linha, num movimento onde essa fé, que é essa energia, vai provocar Deus. Ela é obrigada a provocar Deus. Ela está cutucando Deus. E Deus aí vai se ver acuado e dizer: opa, olha que fé, olha que maravilha, olha como eles estão buscando, olha como que... E aí Deus se vê obrigado então eu vou ter que de fato responder e dar. E eu vou... Na verdade, Deus não se vê obrigado a nada. A gente é que experimenta uma ansiedade absurda quando a gente está tentando manipular Deus com a nossa fé. Isso, exatamente. Na verdade, você falou? Não, eu gostei de comentar. Na verdade, aí que está a distinção. É a manipulação que se faz da fé. Que há um conceito, um movimento onde fé passa a ser, entre aspas, uma ferramenta de manipulação de Deus. Colocar Deus em movimento, né? Eu preciso colocar Deus em movimento. Eu preciso fazer Deus. E aí as brincadeiras lá da oração forte, aí você tem a
a oração de madrugada porque a filha é menor, A unção do pé. né? Aí A você... oração da madrugada que a filha é menor. Isso aí na Assembleia de Deus era muito comum, né? As vigílias, né? Olha, bom, é oração. Vai orar de madrugada que a filha é menor. E aí você tem vários movimentos, e aí é como mais está falando, qual é? E aí, quando você tem esse conceito, aí eu preciso redefinir, então, que tipo de Deus é esse que lida com essa fé que precisa movimentar ele? Dessa fé que precisa acuar, cutucar esse Deus, fazer esse Deus sair do seu lugar confortável. Então agora eu vou responder o Alex. Agora, porque esse meu filho está orando demais, ele está num movimento de fé magnífico, e agora eu preciso eu me vejo na posição de ter que responder ele. Você quer ver um conceito que a gente aprendeu na igreja, que é uma manipulação? Que você tinha que orar 1 hora todos os dias, né? Quem passou por isso, você tinha que ler a Bíblia 1 hora e orar 1 hora. E eu sempre achei isso assim tão absurdo, porque eu não conseguia entender por que precisava orar 1 hora. E quando tinha encontro de adolescentes, de jovens, a gente era acordado para fazer o devocional de 1 hora de manhã, né? E eu sempre entendi que a oração era uma coisa constante, né? Que é uma coisa que você faz o tempo todo. Para eles é como elevar o nível. É mais ou menos isso. Então existem os níveis Uma hierarquia espiritual. Então, o homem mais de fé, tempo aquela você mulher é uma ora? mulher de fé, né? Uma mulher de oração. Então, quanto mais você ora, mais fé você tem. Quantifica. Uma vez na igreja que eu frequentava, foi um pastor lá pegar, ele falou assim: o problema do crente não é não ter fé, é a falta de usar a fé. E eu, olhei, cara. Falta de É a falta de usar a fé. Colocar Deus no movimento, né? Que é o colocar dentro. Porque aí, na verdade, então, agora vamos definir então o melhor conceito de fé. Se fé não é essa ferramenta de manipulação, se Deus não está parado para eu precisar movimentá-lo, se a fé não lida com esse sentimento egoísta de que é eu que defino, e hoje em dia a gente faz isso, gente. A gente traça o nosso projeto, o nosso plano, e Deus se vê obrigado em dar a chancela dele. Em nenhum momento a gente lida com essa questão de: será que isto é da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, né? Quer dizer, e a gente já falou muito sobre vontade de Deus, que não é essa vontade que eu vou descobrir, né? A vontade de Deus que a gente vai caminhando na direção. Então, quer dizer, qual é o melhor conceito? Que é mais ou menos o testemunho da Dani. Quer dizer, fé, primeiro eu tenho que conhecer o Deus que eu sirvo. Se eu vou ter fé em Deus, qual é o Deus que eu sirvo? Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que entender quem é esse Deus. Eu tenho que saber como é que ele funciona. Então, aí eu vou perguntando: será que o amor da Dani era maior do que o de Deus pela Rafaela? Será que o cuidado da Dani era maior do que o cuidado do próprio Deus sobre a Rafaela? Aí eu preciso saber qual é o amor desse Deus para confiar. E para confiar, como você colocou, sem saber o desfecho da história, para dizer: esse Deus ama a Rafaela, ponto. Ainda como mais ou menos o Caio lida com a morte do filho dele. O Caio fala: eu não perdi o meu filho, eu me separei dele. A morte do meu filho trouxe uma separação, mas eu não perdi. Ele até brinca: pai nenhum perde filho, nunca a gente vai perder um filho, porque Deus o levou para si. Perdeu o convívio, mas não se perdeu. Por quê? Porque aí precisa crer muito e confiar muito e ter muita convicção e certeza de que Deus amava mais o Lucas, que é o filho do Caio, do que ele mesmo. Isso é pesado. Isso é difícil, né? Porque é algo que sai do nosso controle, né? Eu falo assim: qual era o meu sentimento quando eu fechei os meus olhos para cantar? Eu queria, meu coração queria de Deus a certeza de que tudo ia dar certo. E o que Deus me deu foi a certeza de que Ele estava ali, e essa certeza me dava paz, mesmo sem eu saber qual era o desfecho. Que é exatamente o que Paulo fala sobre a vontade de Deus. O que Paulo fala?
É essa, pai? É a da vontade de Deus? Ou é o não ansiosos? Que fala que a paz que excede todo entendimento. Eu não lembro se é da vontade de Deus ou se é não ansiosos por coisa alguma. O pai acho que é não ansiosos. Eu até usava isso, assim, depois quando eu contava, eu dizia para as pessoas que eu tinha experimentado a paz de Deus que excede todo entendimento, porque é uma coisa inexplicável. Mas o que aconteceu com ela é isso, quer dizer, muitas das vezes a fé não está na bravata, está no desespero, aí sim, né? Que Deus aí vai falar assim, não, peraí, eu estou cuidando, né? Eu, por exemplo, mais ou menos que passou por ela, eu tinha um processo contra mim e que foram 17 anos. Aí com 17 anos eu cheguei e falei, Senhor, acabou. Resolveu. Aquele versículo, buscar seu reino, em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, tem a ver com esse coração, que busca o reino, no sentido assim, deixa eu conhecer ele de perto. Conhecendo ele de perto, sabendo que ele é, as coisas vão ser acrescentadas. E até os mimos que Deus quer fazer com você, ele acaba fazendo porque teu coração está pronto para receber isso. Né? E ele mima mesmo. E ele mima. E ele mima. Né? Como o meu pai colocou, quer dizer, tem que passar por essa transição Ele da confiança. amadureceu durante 17 anos. Então, você com amadureceu. 17 anos, eu falei, Senhor, está na tua Confiou. mãos. Eu não tenho Confiou. eu não tenho mais força. Mas durante esse período, 17 anos, você amadureceu. Amadureceu, com certeza. Vocês lembram daquele sonho que eu tive com Deus 4 meses atrás? Vocês lembram? Eu contei que eu estava revoltada com o mundo, preocupada. E no sonho, Jesus apareceu, ele movia uma chave e girava o mundo. E eu acordei 4 horas da manhã, Jesus, e o que me veio na cabeça? Eu estou no controle. Era Jesus que girava. Gente, que coisa linda isso! Que resposta! E é por aí que tem que passar a nossa fé. Confiar. E confiar, como a Dani colocou, dentro dos nossos conflitos humanos é complicado. Dentro dos meus desejos egoístas é que é complicado. Porque o tempo todo eu oscilo entre confiar e não confiar. A verdade é essa. Que hora eu confio e hora eu não confio. Eu não confio. Será que não é a confiança, mas seria assim, uma tomada de consciência? Eu sou. Sim. Eu posso. Agora, por que eu estou dizendo que a gente não confia? Porque quando dá certo, é fácil falar isso. Eu estou questionando quando não dá certo a minha vontade, Alex, e eu poder olhar para o céu e dizer, mas é a tua. Eu creio que foi o melhor. E fazer o que a Bíblia manda, né? Dar graça em tudo. Mesmo Que a não nossa- tenha sido a minha vontade. A nossa falta de fé está muito ligada ao nosso medo da dor, ao medo do sofrer, ao é o medo lado do perder, humano, que é o lado compreensível. humano, né? Às vezes as pessoas falam, vamos orar para tal pessoa ser curada. Eu não consigo orar. Pai, que essa pessoa seja curada. Eu só consigo orar, Pai, faz a sua vontade. Porque a vontade de Deus às vezes não é o que a gente deseja, diante de uma enfermidade, diante de uma situação. Não é. Ela vai, às vezes ela é Mas contrária pode ser. àquilo, né? Pode ser. Mas você não sabe a resposta. A verdade é que a gente nunca sabe a resposta. Até essa semana eu orei, uma moça pediu oração, ia fazer uma perícia, pediu oração, nós oramos e não deu certo. Eu tenho pegado, ela ficou casada, e aí eu brinquei e falei, ai meu Deus do céu, nós vamos orar e a irmã deu tudo errado, agora ela vai achar que eu sou a fé, tá? E aí eu estou brincando que onde eu oro não vai. A porta vai fechar, mas você percebe? Aí, quer dizer, a gente ora. Então, na verdade, né, para que? Qual é aí, olha,
Mas a gente vai ter que redefinir todo o conceito de oração, o conceito de crer, de confiar. Que a gente volta para o Pai Nosso, né? Pai Nosso Eu que ia está chegar no lá. céu, seja feita a tua vontade. A gente não vive essa oração, a gente só reza. Tinha 2 casais que eram da igreja de Rio Boa, e eles aí começaram a fazer trabalho presos, 4 pessoas. Aí eu me lembro de um relato que o meu tio soube deles. Um filho de uma mulher tinha morrido, acho que não lembro agora onde ele estava, se estava no hospital, numa área, e ela chamou esse pessoal para orar. E eles falaram, não, vai ressuscitar, Deus vai fazer. Oraram 3 horas por ele e ninguém estava morto. Oraram 3 horas, ficaram 3 horas orando, clamando, Isso é o triste muito. e nada de menino ressuscitar. E morreu, né? Foi morto. Morreu, meu filho. Então, Já faz uns 4, 5 anos isso daí. mas no caso dessa menina que segurou, se ela tiver no propósito de Deus, às vezes lá na frente vai acontecer algo muito melhor para ela, vai ser um outro muito melhor, aí que ela vai entender que Deus não quis aquele, ele queria esse aqui. Tá? Depende da. Muita gente fala que Deus experimenta a gente, mas Ele não experimenta, Ele vai. E Porque ele não é sádico, né? Ele não é De provar, não é essa aprovação É para o religiosa. nosso amadurecimento, o nosso crescimento, tudo, não adianta. Tudo é uma. No momento certo, né? Cai. No momento Mas não é certo. uma prova. Deus não tocou. Deus exatamente, Deus não é sádico. Deus não está, não é esse Não, conceito ele não faz religioso prova, que Deus né? está lá me provando, me fazendo Não. sofrer porque quer que eu aprenda. É que tem uma lógica, né? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que é para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, mas que nesse mundo a gente teria aflição e tribulação, é que a gente quer pular essa parte, né? Então, ser convertido é o evangelho maravilhoso, salve, salve. E isso não é verdade. A verdade é que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, né? E com Isso. todas as mazelas desse mundo. Aí que tá. É por isso que eu preciso redefinir um monte de coisa para eu entender esse versículozinho sobre a fé do capítulo 11. O capítulo 11 está dizendo, e ele cita alguns nomes de pessoas que foram testemunhas da fé. Ele vai falando, fala de Abraão, de Abel, de Caim, e ele vai, e aí a gente vai ter que olhar para a vida dessas pessoas para entender por que essas pessoas foram testemunhas de uma fé genuína e verdadeira. E é óbvio que a gente não vai olhar a vida de todos eles, mas olhando para nós, e baseado nisso que a gente está falando, se eu entendo que essa fé não lida com a minha vontade do Alex, os meus desejos apenas, que eu preciso estar com esses desejos alinhados a essa vontade que é de Deus, que não é minha, dentro de uma espiritualidade que lida com tribulação, com desconstrução, com morte, com vitória do mesmo nível que trata com a não vitória, Deus nunca prometeu isso, gente. Só isso. Os conceitos de Deus são outros, que eu preciso, de uma vez por todas, definir isso no meu coração. Porque se eu não defino isso para mim, como verdade de um conhecimento desse Deus, eu nunca vou conseguir superar essa fé, lidar com essa fé aqui. Até porque a gente tem inteligência de rato, né? A gente aprende muito mais quando está sofrendo do que pelo caminho do não sofrimento. O ser humano cresce quando sofre. É inteligência de rato. Porque se fosse inteligência de um ser superior, né? Se fosse um ser superior, não precisava aprender com o sofrimento. E aí a gente... Romanos fala que a doação produz A paciência. a paciência que produz a Perseverança. Então, assim, é passar pela dor, mas eu acho até que não é só o sofrimento Não. que produz a fé, mas Evangelho do seu eu acho que quando ele fala em perseverar para atingir a fé, perseverar nesse caminho que a gente está, viver cada dia o seu mal, não perder a esperança, não esquecer que o amor de Deus por nós é maior, que Ele que sabe todas as coisas. Não é só você ficar lá sofrendo internamente, né? Mas eu acho que é perseverando na vida que Ele te deu para você viver na fé nele. Sabe qual é a melhor definição para mim de o que é ser cristão diante da dor e do sofrimento? É que você pode passar pelo sofrimento no colo de Deus, né? Porque o que nós temos
É o amor de Deus no meio das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Né? Então dá para passar pendurado no pescoço de Deus ou sozinho. Pendurado no pescoço de Deus fica mais fácil. Mas você vai passar. Sim, vamos dizer, o justo perde filho como o ímpio vai perder filho. O justo quebra como o ímpio vai quebrar. O justo passa por todas as questões como o ímpio passa. A diferença está nesse conceito. Então, na noite lá do hospital, a pastora que cuidava de mim falou para mim assim: você precisa crer porque Deus vai curar a sua filha. E aí eu olhei para ela e tinha, recentemente, em menos de 8 meses, 3 pastores da Sara tinham perdido os filhos, todos com menos de 5 anos de idade, né? E eu olhei para ela e falei: Deus me ama mais do que ama ele. O seu conceito não está certo. O filho do pastor fulano morreu, do pastor fulano morreu, do pastor fulano morreu. Por que eu vou acreditar que eu sou de alguma forma melhor que eles? Né? Não tem esse conceito, não existe. Muito séria nisso tudo, que eu acho que a nossa própria deflagração de quem é melhor. Você lembra daquele? O ímpio é amado igual nós. E a gente não aceita. A gente não aceita. Porque a gente acha que nós somos melhores. Que classe diferenciada é essa? Que classe? Esse é o problema. Que a gente se vê mais especial, mais amado e com mais direitos. Essa hierarquia, com mais direitos. E se a gente faz isso com um de fora, aí com o de dentro também. É o que tem mais fé, é o que ora mais, é o mais. Por exemplo, eu de estar aqui, eu já sou mais especial que vocês que estão ouvindo. A gente, olha essa hierarquia, a gente vai e perdendo a perspectiva de que não há mais mediador entre o homem e Deus, que Deus está para todos, que a chuva que cai para todos. A diferença é essa que a Dani coloca, quer dizer, é o Deus que está ali para trazer significado à minha vida, como a Gra coloca. Então, qual é a fé que eu lido? Quer dizer, se eu tenho uma fé que eu vou lidar nesse mundo, que eu vou passar por tribulação e tudo mais, que fé é essa? É a fé, eu persevero num caminho onde a prioridade é esse reino. Essa fé precisa desembocar num maior significado na minha vida. Essa fé tem que fazer sentido onde e quando que essa fé faz sentido? Quando ela desemboca no reino de Deus em mim, não ao meu favor, eu sou um reizinho que estou lá. Então vai, me deixa fico. Não. É quando essa fé, esse conceito que eu tenho dessa fé em Deus, ela está em favor do reino. Então você vai pegar a vida de Paulo. Paulo não para ficar discutindo com Deus os mimos e caprichos. Paulo, o que a gente fala? O Paulo que diz lá: não andeis ansiosos por coisa alguma, que vai escrevendo coisas sobre ansiedade e que fala sobre a carta da alegria, é um Paulo que está preso, que está acorrentado. E ele não para ficar lambendo a ferida, como a Gra colocou. Paulo está sobre o cara, a vida inteira do cara é pregando debaixo do quê? Qual que é a biografia de Paulo? O cara chegava na cidade, era apedrejado, preso. O cara vai para o navio, tem naufrágio. Vai para o navio, sofre naufrágio. Então, qual é o conceito de fé desse cara? Se fosse essa fé que a gente está lidando de uma fé em meu favor, como é que esse cara olharia para Deus toda hora que sofre o naufrágio e apedrejamento? Mas essa fé a nosso favor é o maior engano de Satanás na vida da igreja, hoje, das pessoas dentro da igreja, né? Porque você vê crentes frustrados porque acreditam nessa fé que está a meu favor. Eu dei minha oferta, eu dei o meu dízimo, eu orei, eu jejuei, eu sou bonzinho, então nada de ruim pode me acontecer. E frustração nada mais é do que expectativas inadequadas sobre as coisas. Então, se você tem uma expectativa de que você é uma raça diferente, que acontece no ímpio não acontece com você, você vai ter um cristão frustrado. E uma pessoa frustrada, ela automaticamente se volta contra Deus. É automático. Né? Ou contra o próprio homem. Normalmente é contra Deus. Eu acho que é uma inversão tão grande, né? De que não, meu pai, eu fiz tudo que meu pastor mandou, então Deus que é sacana. Né? Até porque as imagens paternas são péssimas, né? Foi Deus que não fez, porque eu fiz a minha parte, eu fiz tudo certinho. Né? E aí. Se revolta com a igreja. Não, revolta. Sai da igreja. E aí até para nós aqui.
Se a gente vai desconstruir isso, a gente precisa construir alguma coisa no lugar. E tudo isso que nós falamos é porque nós viemos dessa cultura e desse bojo aí. Então agora eu tenho que construir alguma coisa no lugar. Então primeiro, tudo que nós estamos falando aqui. Eu estou lidando com um Deus que não, como a gente falou no domingo passado, não lida com mimos. Esse Deus, ainda que ele me mime, mas ele lida com essa visceralidade, com quem entendeu, com quem compreendeu quem é ele. E pode ser desde o ladrão da cruz, que está lá morrendo porque teve uma vida inteira de erro. O cara nunca foi crente, nunca aceitou Jesus. Mas o cara tem um deslumbre de quem é Deus. E Jesus vira para o cara e fala: você vai estar comigo no paraíso. É essa fé que não percebe como não tem, resumindo tudo que nós estamos falando, merecimento. Não tem favor para mim. Não tem barganha. Não tem troca. É uma fé que não lida com troca. Você esqueça isso. Se você está vindo todo domingo aqui pensando: nossa, eu estou mais um pontinho, mais um xizinho, olha como que Deus está feliz comigo. Não tá, não é isso. Então quando você desconstrói isso, quais são as suas motivações? Quando você perde tudo isso, aí eu resumo e volto a falar. É mais ou menos isso que nós estamos tendo aqui. É que quando desconstrói tudo isso, vai sobrar só o versículo. Né? Aquele que ama a Deus, que é discípulo de Jesus, Deus por que Deus. andar naquilo. Aí a gente lida, como eu sou exemplo, disso aqui. A gente não enche. E a gente nunca vai encher uma reunião dessa. Por quê? Porque o povo não quer lidar com isso. O povo quer que eu pregue aqui e que eu profetize só bênção, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. Você vai sair daqui, olha, aquela vaga de emprego é tua. Olha que loucura. É maravilhoso, salve, salve. Aí uma é uma histeria coletiva. Um macumbeiro que estudou melhor para o concurso que você, que estudou mais horas, que se preparou mais, ele não vai ter a vaga, teoricamente, porque eu profetizei sobre a... Aí você não estudou, você não fez a tua parte, mas só porque essa chancela espiritual está sobre você. Olha a maluquice que a gente vai vivendo. Então, uma amiga me ligou e falou assim: eu estou tão mal, preciso que Jesus apareça para mim, me fale alguma coisa. Aí eu falei para ela: nossa, mas não basta já Deus ter mandado o filho dele para morrer por você, vai ter que baixar isso. Nada é suficiente. Nada é suficiente, exatamente isso. Olha como que é a nossa fé ali. Se ela colocar um copo de água em cima da TV, talvez ajude. Talvez, mas a pessoa quer essa materialização aí. Então, na verdade, olha como que é pesado até para nós. Por quê? Porque eu vou ter que fundamentar agora a minha fé, eu vou ter que esquecer tudo isso e fundamentar numa outra verdade para mim. E numa verdade que me diz o seguinte: olha, confia em mim. Ponto. E olha, ficar aqui, eu cheguei há menos tempo que a maioria, eu acho que eu levei uns 8 meses para entender, porque a desconstrução é muito grande. Né? Então você chega, participa da reunião, você fala: nossa gente, esse louvorzinho aí. Não está ouvindo, né? Sabe, essa palavra, nossa, nem orou, nem pôs as mãos, nem tem óleo ungido, nem... Porque a construção dessa coisa toda cheia de artifícios é tão grande, né? Que, olha, foi complicado. Não, eu te digo. Quando eu vejo as pessoas aqui de primeira vez, eu falo: ai, coitadinho, mas tem que fazer um slogan. Olha, para você entender caminho da graça, você tem que se propor aí 3 meses. Depois você decide se você fica ou não. Porque de primeira é duro. Não, e é por isso que vocês veem muita gente oscilando. O cara vem 2, 3 vezes, dá uma analisada e fala: não, eu preciso ter onde agarrar. Sabe aquela minha amiga que eu trago? Não vou dirigir, mas ela falou: Kira, se o evangelho é simples assim, eu vou ficar. Não, eu amo. Porque essa já vem desconstruída. Vem de Deus, eu amo, porque eu gosto como o evangelho está pegando nela, porque é isso, é a pessoa virgem. É virgem. E aí a coisa pega sem essa. Não precisa fazer essa desconstrução toda que nós estamos fazendo. É por isso. Ele vai publicar tudo. Lembrei de você. Ele edita. Mas olha, então, na verdade nós estamos brincando, mas
mas é pesadíssimo. Nós não estamos entendendo como que há uma revolução maluca quando eu entendo isso aqui. Quando eu vou para segunda-feira com esse entendimento, meu amigo, muda a situação. O seu conceito, ele é uma revolução. Agora, é fácil lidar? Não, porque a nossa necessidade humana precisa que esse Deus se materialize o tempo todo. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Uma fé que lida com essa coisa abstrata o tempo todo, não dá. A gente não consegue. Então, eu respeito muito como a gente vai construindo. Por isso que eu brinco, mas eu tenho essa noção de como a fé está pegando em alguns. Por isso que eu queria que a gente levasse essa palavra hoje. A gente vai estar falando sobre fé nos próximos domingos, mas eu queria primeiro que você partisse desse ponto inicial. É essa pedra angular que nós vamos começar a construir. É uma construção em cima desse Deus que não lida com esse favoritismo, não é esse favorzinho não lida com barganha. Esqueça qualquer tipo de barganha que você tinha até hoje. Entenda que Deus não vai te amar nem 1 milímetro a mais ou a menos do que Ele já te ama hoje. E lidar com essa responsabilidade é muito grande. É como a Gra colocou: Jesus já morreu. Você sabe o que isso te diz todo dia? Jesus veio, morreu. Olha, quando Jesus disse lá, Tetelestai, está consumado, é Jesus dizendo para você todo dia hoje: olha, Alex, eu já morri por você. Você já está salvo. E aí eu falo assim: mas o que eu posso fazer a mais? Nada. Nada. Mas eu não consigo te... Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. De vez em quando eu ainda me pego. Eu me pego. Tentando agradar O tempo todo. E eu estou falando essa mensagem porque ainda que a gente esteja mais compreendido um pouco mais, a gente vai oscilar. Até hoje eu me sinto sem púlpito, por exemplo. Entendeu? Mas o nosso perigo, a nossa questão não é agradar a Deus. Eu acho que é legal agradar a Deus. Sim. Mas é como meu coração está para agradar a Deus. Não, é porque eu com essa quero, intenção de barganha. Sim. Se não existe isso, é digno, assim, é correto. E aí o primeiro movimento, como a Dani coloca, de quem vem, é o que? Se lambuzar. Porque quando ele entende que ele não precisa barganhar, quando você entende que você não precisa mais, que é a graça de Deus que você tem que lidar, o primeiro movimento é eu me perder nisso. E ele mostra na hora. E ele mostra na hora. Eu me perco com essa liberdade. Só que a liberdade ela precisa para eu caminhar. Porque senão eu estou caminhando por qualquer outra coisa, gente. Aprenda e leva isso. Se eu não estou lidando com a liberdade que Deus está te dizendo, olha, pode ir para casa. Para, eu não preciso da tua adoração. Eu não preciso do teu bajulação. Eu não preciso. Que é aquela história aí, o Caio, ele até apela nas brincadeiras dizendo isso. É só a gente parar para pensar um pouquinho. Você acha que Deus tem crise de carência? Deus fica deprimido. Vamos ser sinceros. Nossa, tem dia que Deus fala, como eu estou precisando daquilo na orquestra. Está precisando muito de mim. Olha como eu estou precisando daquela orquestra, aquele coral cantando, porque, nossa, eu estava tristinho hoje. Eu precisava desse louvor abençoado. Você acha que realmente Deus precisa? Então eu entendo que Deus não precisa agora, como a Marisa colocou. Eu posso fazer com sinceridade no meu coração e Deus vai receber. A questão é que Deus não precisa. E quando Deus me diz, eu não preciso da tua oferta, Alex, eu não preciso do teu dízimo, eu não preciso do teu sacrifício, eu não preciso, faça por amor, senão não faço. o Evangelho é simples. Basta seguir, você o Papa falou isso. Só uma colocação assim, ela falou uma coisa que as pessoas chocam sempre da cara, né? Que a primeira vez que chegou comigo foi o inverso, porque eu falei assim, meu Deus, o caminho não tem nada do que minha sombra, desde que eu sou criança. Lado bom, né? Não tem nada. Eu desde criança tinha pesadelo quando a minha mãe me levava da igreja com ela e começava o dom de línguas, as pessoas viravam o olho para cima, começavam a falar em outras línguas, eu cheguei e me escondi embaixo do banco, aquilo não morreu para mim.
O dom de línguas, eu sou vítima de revelação, eu morro de medo daquilo. Aqui não tem nada disso, assim. É uma paz, eu vim e a gente não tem revelação. Eu cheguei a um ponto uma vez na igreja, a mulher veio, você não encosta em mim. Já deu a carteirada. Essa menina demais engraçada. Mas é horrível. As pessoas ficam revelando coisas pra você não pergunta. E assim, aqui não tem absolutamente nada disso. Existe uma paz, uma tranquilidade. As coisas que me incomodavam não estão aqui, as coisas que eu não aceitava não estão aqui. Então é uma coisa que eu, assim, eu me adaptei logo por conta desse sossego. E graças a Deus, tem algumas pessoas, isso é bom, graças a Deus. Mas em outros, não consegue lidar com isso. Porque não tem. E o não ter, a gente não tem um louvorzão, não ter. Tem que arrepiar. Olha como que a gente está. A espiritualidade é baseada no arrepio. Eu tenho que chorar, eu tenho que sentir. Deus virou só sentir. E aí é uma fé que não lida com a realidade. Eu preciso de uma fé que lida com essa realidade de Paulo, que é o seguinte: eu faço tenda para sobreviver, eu vou para o pau, eu vou pregar, e se eu não tenho com quem me ajudar com oferta, eu faço tenda e vendo. É uma fé que lida com, olha, eu vou ser apedrejado na próxima cidade que eu vou, e daí? Eu continuo pregando, eu continuo falando desse Deus. É uma fé que lida com essa realidade de um Jesus que está crucificado e que diz, olha, passa de mim esse cálice, mas se não for possível passar, ele pede, porque a realidade é difícil, é dolorosa. Mas se não vai dar para passar, o que ele fala? Faça a tua. Aí é que é o ponto. É eu descobrir qual é a vontade de Deus. É eu lidar com a vontade de Deus que não é a minha. Não é a minha, gente. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. Não é a minha. A minha vontade precisa estar alinhada à vontade desse Deus. Agora, como é que eu descubro? Como a Gra colocou, vai caminhar. Vai caminhar. E aí vai ter morte no caminho? Pode ser. Vai ter falência, ou, né, como meu pai colocou, que aí eu sei o testemunho de vida dele, né, um pouco. Então tiveram falência de empresa, fechar a empresa, abre de novo, recomeça, vamos, vai, mas vai amadurecendo, como aquilo colocou, mas você vai lidando com essa fé de quem diz, olha, eu vou caminhando crendo que esse Deus quer o melhor para mim, e ponto, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que esse Deus é em meu favor, não é contra mim. Esse Deus não quer ver a minha derrota, ainda que eu tenha que fechar uma empresa. Se amanhã ou depois eu tiver que fechar Pega Pizza, por exemplo, vocês não ficam achando que eu estou achando que Deus está contra mim. Eu fecho, eu lido com essa realidade. Eu lido com a crise no casamento, na saúde, no dinheiro. Eu vou lidando com isso, mas baseado em quê? Deus é em meu favor. Deus é por mim. Eu preciso viver isso. Viver, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente trabalhou na oração do Pai Nosso. Se eu oro e digo, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha como que lida com o reino. Eu preciso expressar o reino. O reino é prioridade. Você quer descobrir se a vontade de Deus está alinhada com a tua vontade? Veja se a tua vontade está alinhada com a do reino. Porque se não tiver, meu amigo, esqueça. Você acha mesmo que Deus só vai te dar dinheiro para você ficar lá na sua mansão, com sua Ferrari, só para o teu reino, só para você? Ou você espera que seja para o quê? Será que você está alinhado com o reino quando você só está pensando, né? Você quer se fechar no teu casulo? Você acha que você está cuidando do reino? E aí passa um pouco, eu falo muito isso com o Alisson às vezes, porque da igreja que a gente vem, por exemplo, o dízimo tem que ser colocado para a igreja, não é por reino. Aí olha só, você imagina que a vontade de Deus é que o teu parente está passando fome, o meu avô que mora aqui em Campo Grande, está passando necessidade, e eu vou dar o meu dízimo lá na casa do Senhor, do tesouro,
e deixo ele passando fome, porque isso é a vontade do reino. Você acha que é muito melhor eu ajudar o meu dízimo para a necessidade que está ali dentro da minha casa? O meu avô, que está passando necessidade. E aí eu tenho um testemunho, né? Esses dias eu fui alvo disso. Uma pessoa chegou e falou: Alex, né, que não é daqui, que é de fora, e foi a primeira experiência que eu tive com isso, e que eu me senti desconfortável, que eu ainda me sinto, né? Eu não sei receber essas coisas. Mas a pessoa falou: Alex, e ainda a pessoa foi honesta em dizer isso, falou: ó, eu aprendi que o dízimo tem que ser dado na casa do tesouro. Mas eu estava orando com meu esposo, e nós sentimos que ia para dar para você. E eu vou dar. E ela, em luta com ela, religiosa, que ela falava que, não, eu acho que tem que dar na igreja. Eu estava discutindo aqui com meu marido, a gente orou, e a gente quer dar para você. E, gente, foi uma oferta que veio no ponto. Eu tinha que pagar uma documentação, e eu não tinha dinheiro, e foi o dinheiro, caiu, pá! Aí eu ainda brinquei com ela e falei assim: olha, eu não receberia. Mas aí veio os mimos. Eu falei: eu acho que Deus está me mimando ultimamente, eu vou receber. Porque, né, realmente, e eu aceitei. Mas olha como que as pessoas vão, a necessidade está ali, aí você fica, não, olha, como que... Então, se você está alinhado com o reino, meu amigo, o teu dinheiro está em favor do reino, a tua saúde está em favor do reino, tudo que você tem está em favor do reino. Mas Alex, o que você levantou aí é uma pegadinha também, porque é o seguinte, o meio neopentecostal prega o seguinte: que a intenção seja para você dar para a igreja, para ajudar gente necessitada, etc. E conforme você vai com o coração aberto entregando, Deus vai te prosperando ao mesmo tempo para investir nisso. É assim. Aí tem a pegadinha porque você acaba colocando, você faz uma intenção boa, mas pensando somente no teu ego. Exatamente. Tem a pegadinha assim, nos neopentecostais é mais forte do que nos tradicionais. Né? Eu falei que esse dia eu ganhei um presente, fiquei tão feliz, aí depois uma pessoa falou: rapaz, esse cara da igreja tal, que lida com você, o cara te deu porque ele está pensando lá na frente, às vezes, não vou eu vou dar esse dinheiro porque eu sei que depois Deus vai me prosperar. Eu sei que depois, exatamente, está errado da mesma forma. Então a questão é como você se dispõe para o reino. Agora isso exige um outro passo. Né? Primeiro vamos ficar só com essa de hoje, porque lidar para você viver, trazer o reino para você viver, exige um outro conteúdo muito mais pesado do que esse que nós estamos falando. Nós estamos só lidando com o início da conversa. O início da conversa é: que fé você tem? Onde é que está a base da tua fé? Tua fé está na barganha, está na troca, está no favoritismo desse Deus que vai te mimar, ou está na fé que lida com a realidade e que eu creio num Deus que está por mim? Bom, eu creio em Deus. A minha fé precisa estar balizada nisso. Eu confio em Deus. E eu saio todo dia para trabalhar com essa confiança. Eu confio que é meu, que não é meu, o que Deus... Entendeu? É com essa paz que excede todo o entendimento que a Dani colocou. Eu posso passar por situações que vão estar aparentemente me dizendo: opa, mas não pode ser a vontade de Deus aí, Deus fechou essa porta, sua empresa acabou, ou sei lá, ou essa doença, não. Eu confio. Deus, essa é a perfeita e boa e a melhor. E volta ao versículo, né, que sem confiança é impossível agradar a Deus. Porque o cristão, mas eu falo confiança. Essa fé que confia. Porque o cristão verdadeiro, o que acontece? Naturalmente ele confia. E se ele confia, ele agrada a Deus. Então, se eu não confio em Deus, automaticamente eu não sou um cristão verdadeiro, genuíno, e automaticamente eu não consigo agradar a Deus. Por isso que o versículo vai rachar. E sem confiar em Deus, você nunca vai agradar a Deus. Ele está mostrando que eu vivo para mim. Não vivo para Deus, para o reino. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse debate, pelas contribuições, por aquilo que todo mundo falou e que tem a ver com a nossa humanidade. Nós não somos os donos da verdade, nós estamos crendo na própria verdade e aprendendo a lidar com isso. Por isso nos ajude a fragilidade de cada um que está aqui, a começar por mim, Senhor.
nós talvez não entendemos tudo, estamos como que tateando, mas nós confiamos em Ti e queremos aprender a confiar cada dia mais, que o Senhor é o nosso Deus. Por isso nos ajuda nos desafios que a vida nos impõe, nas perdas como nas vitórias, que em tudo, Pai, esteja a nossa esperança, a nossa confiança em Ti. Nos ensine isso, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.